Pessoal, vamos começar, né? Essa aula 3, ela termina essa parte de revisão matemática do nosso curso, né? E nós falamos agora sobre mais duas operações diferenciais importantes, divergente rotacional, né? Tem gradiente, divergente rotacional. Em todas elas o nabla sempre aparece, aquele operador nabla, né? E aí algumas identidades vetoriais que ele utiliza ao longo do curso, em algumas deduções, né? Depois, os teoremas que são pertinentes às equações de Maxwell. Teoremas integrais, né? O teorema de Gauss, o teorema de Stokes, e finalmente o teorema de Helmholtz, que garante que as equações de Maxwell, quando tiverem uma solução, essa solução é única. É a unicidade das soluções. Tá? Primeira operação importante, como o nome está dizendo, a operação de divergente, né? A gente vai ver que ela é uma operação diferencial sobre um vetor que produz um escalar, né? Tipo de derivada que a gente vai aplicar no vetor, que essa operação serve para detectar as fontes ou sorvedores do campo, né? Ela foi assim concebida para detectar essas propriedades, né? Se um campo parece divergir de um ponto, né? As linhas de força, né, do campo, certo? Ou se essas linhas parecem convergir para um ponto. Ora, então esse campo tem relação com uma fonte, né? Campo gravitacional massa, campo eletrostático carga, né? Então, há uma associação do campo com sua fonte. Então, isso é como se você estivesse detectando a própria fonte do campo, né? Se você detectar essa propriedade, né? Se o campo parece divergir ou convergir, você tem aí essa operação, né? Divergir é algo positivo, né? Convergir é algo negativo. Então, por essa construção, o divergente, na realidade, você pega um ponto no espaço, rodeia por uma superfície fechada e calcula o fluxo para o exterior desse volume, limitado para essa superfície fechada, né? No limite que esse volume ΔV tende a zero, né? Você tem uma superfície, calcula, vê se tem alguma coisa saindo, tá certo? Ou chegando, né? Vê se tem fluxo líquido, divide pelo volume. Então, você tem aí o que se chama de divergente, né? Então, aí você tem um volume limitado por uma superfície envoltória sigma, o intermediário posterior do volume é d sigma na superfície. Então, por definição, divergente de um campo vetorial que exista no espaço, né? Nosso objetivo é detectar as fontes desse campo, é o limite de quando o volume vai para zero, da razão entre o fluxo líquido e o volume. Observe que tipo de operação é essa, né? Por definição, divergente tem dimensão de campo vezes área por volume, ou seja, unidade divergente é unidade do campo original por unidade de comprimento. É um tipo de derivada com relação ao comprimento no espaço 3D, certo? Como é que é essa questão da derivada? Vai ser um tipo de derivada, porque isso é uma operação diferencial, certo? Porque tem um integral ali. Sim, mas é no limite quando o volume vai para zero, né? Então, você calcula o fluxo, essa área vai para zero, o volume também vai, e no limite, né? Se esse limite existir, é porque você tem um divergente. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, olhando aqui, a gente percebe que é um tipo de derivada, porque vai ter campo unidade de comprimentos, como é processo diferencial, vai ser algum tipo de derivada que vai ser feito. Tá? O que a gente vai fazer agora é deduzir a expressão geral para o divergente no sistema de coordenadas UVW. Então, considere aí um sistema de coordenadas generalizado, o VW, os versores são AU, né? Na sequência cíclica, AV e AW, ortogonais a SU, SV, SW, né? São as superfícies coordenadas. Um campo vetorial, a espécie de sistema, tem 3 componentes. Cada componente é uma função de 3 variáveis, função escalar de 3 variáveis.
Então, o que a gente precisa fazer é calcular o fluxo nesse sistema. A gente vai formar o nosso volume como sendo formado por um paralelepípedo aí, curvilíneo, em que cada face é uma superfície coordenada, certo? Por exemplo, aqui é a direção do vetor AU, né? Essa aqui é a superfície coordenada U constante, certo? Né? Tem um comprimento de um lado na direção, na terceira dimensão, H3, dW, na segunda dimensão, H2, dV. Então, o elemento de área aqui, isso é uma área diferencial já, por definição, tá? Construção. Já estou pegando um volume já pequeno, tá certo? Então, a gente quer calcular o divergente aqui no centro. Então, aqui eu tenho uma área, né? A área dessa face, aproximadamente, como isso é tão pequeno como você queira imaginar, vai ser H2, H3, dV, dW, né? Certo? E assim por diante. Nessa outra face, a área vai ser a mesma coisa, só que o versor está para fora. Está no sentido oposto. Então, você tem duas superfícies constantes, né? Aqui, para cima, a superfície W constante tem duas faces, essa é uma delas, essa aqui é outra. Né? E aqui na frente você tem uma superfície, essa aqui que eu falei foi a V constante, a W constante é essa aqui. Né? Aqui está a W está fazendo isso, certo? Então, o que a gente quer fazer? Calcular o fluxo de um vetor, dado por essas três componentes. Nesse paralelepípedo curvilíneo, calculando o fluxo em cada face, somando as 6 contribuições. Só pegou o paralelepípedo na dimensão curva, por exemplo. Mas só que é curvilíneo porque as superfícies coordenadas no sistema de coordenadas curvilíneas não são superfícies planares, são curvas, encurvadas, né? Cilíndricas, né? Uma superfície é cilíndrica, por exemplo. Esféricas, uma é esférica, né? Então, a gente está generalizando aqui, tá certo? Esse sistema confederado, no caso, ele cobre, né, esse exemplo. Né? Todos esses casos. E mais outros que ele não está falando aqui. Então, qualquer sistema de coordenadas, a expressão que a gente vai obter aqui é para qualquer sistema, certo? Ok? Como o sistema é cíclico, basta a gente calcular a contribuição de uma superfície coordenada só. Por exemplo, a superfície U constante. Aqui está isolada aqui a superfície U constante, certo? A da frente, a de trás e a intermediária. E o que a gente quer fazer é saber, bom, quanto é esse fluxo em relação a esse? E somar essas duas contribuições. Né? O que a gente vai fazer para fazer isso? Esse fluxo em relação a esse, bom, vamos calcular ambos em função do fluxo na superfície intermediária sigma zero. Tá? Nessa superfície intermediária, o fluxo vai ter a ver com a componente U do campo, FU, vezes essa área, né, aproximadamente, certo? Então, esse fluxo vou fazer assim de lado, tá certo? Eu estou fazendo isso, né? O versor está aqui. Então, nessa superfície intermediária, o fluxo eu vou chamar de psi-U0, certo? O zero, quem é o zero? Bom, o zero é a coordenada do ponto que está no meio aqui. Tem coordenada do zero, V0 e W0. Essencialmente, quem vai variar daqui para cá, basicamente é o zero, né? Vai variar de metade do comprimento du aqui, certo? Do comprimento não, metade da coordenada. A coordenada U varia de du sobre 2 quando você vai para frente e cai de du sobre 2 quando você vai para trás, certo? Não. Estou falando da coordenada agora. Estou falando a coordenada U0 está variando de du sobre 2 quando você vem para cá, e quando vem para cá, du sobre 2. O comprimento varia de H1 du sobre 2 e o outro comprimento de H1 du sobre 2, que dá H1 du, certo? Mas a coordenada varia de du sobre 2. Ok? Porque o comprimento, como ela é curvilínea... Você precisa botar um H na frente, mas eu estou falando da coordenada. A variável que está variando é o zero, certo? Ou seja, o fluxo psi-U, olhando isso como uma função de U, tá certo? Chamar de U1, né? O fluxo para cá, eu vou chamar de psi-U2, tá certo? Para ele poder comparar com esse. Nessa superfície, essa função aqui é aproximadamente essa, mas, olhando essa função como a função de U, a primeira correção que você tem é a primeira derivada dessa função.
vezes a variação da coordenada, que é deu sobre 2. Certo? Então, olhando com a função de U, o fluxo, que ele vai mostrar qual é a expressão já, né? Aqui é aproximadamente esse, mais a pequena variação que ele vai ter devido à variação das coisas. Né? A coordenada varia de U0 sobre 2. Certo? De U sobre 2. Deu sobre 2. Isso aqui é psi1, né? Que eu chamei, certo? Esse fluxo para cá. O fluxo para cá, na superfície anterior, psi2, é aproximadamente igual àquele da superfície intermediária, mais derivada primeira, vezes a variação de U, daqui para cá, né? Aqui é o zero, aqui é o zero mais deu sobre 2, e aqui é o zero menos deu sobre 2. Tá? Certo? Então, você vai ter agora menos deu sobre 2. A contribuição das superfícies I constante é este fluxo aqui, mais o fluxo para cá, certo? Que é menos esse. Então, a contribuição das superfícies I constante vai dar psi1U menos psi U2. Esse é o fluxo para o exterior, tá certo? Então, esse aqui vai cancelar esses dois termos e vai somar esses dois. Né? Então, vai dar du, d psi U0, du. O que eu estou fazendo? Estou calculando o fluxo para o exterior da superfície fechada, né? De d sigma escalar f. Eu estou calculando, separando o cálculo em 6 integrais. Calculei 2 na superfície do constante. Tive essa contribuição aqui, certo? Muito bem. Quem é o fluxo na superfície intermediária? É a componente U, vezes a área, que é H2, H3, dV, dW. Eu tenho derivado em relação a U disso aqui, ó. Certo? Só que V e W são independentes de U. Então, no espaço tridimensional, U e V são independentes. Isso sai da derivada. Então, vem para cá, certo? Fica só a derivada desse fator. Então, a contribuição U constante dá du, dV, dW, ddu, de H2, H3, F sub U. Certo? Esse é o resultado. Então, a superfície constante dá esse resultado, né? Então, esse aqui são as superfícies SU, me dão essa contribuição para a integral dado por isso. Se eu fizesse SV, ia dar o quê? Mesma coisa, du, dV, dW, né? ddv, né? Permutação siga H3, H1, FV, e por aí vai, né? SW, só é para fazer uma permutação cíclica aqui, certo? O fluxo pela final, porque está considerando que ele está paralelo no caso perpendicular à superfície F, porque está considerando que F está perpendicular à superfície. Calma. Veja, não é que ele está considerando. O F é inclinado, certo? F é inclinado. Mas o fluxo na superfície U constante é F na direção de U vezes a área dessa superfície. É projeção. Aquele F não é FU. É, F na direção de U. Quando eu faço F escalar de sigma, eu vou calculando de cada uma, né? Aqui é F de sigma, né? Daí na superfície U constante, F de sigma dá FU, a área que está lá, né? Certo? Bom, então eu vou somar essas três integrais, vai ter SW aqui, é só fazer H1, né? H2, FW. Derivado em relação a W. Somar essas três componentes e dividir pelo volume do paralelepípedo aí, certo? Que é o produto dos três comprimentos. H1, H2, H3, DU, dV, dW. O que acontece? Isso é um processo limite. Quando esses DU, essas diferenciais vão para zero, qual é o resultado, né? Mas só que eu vou cancelar, né? Isso, e o outro, né? Cancela com isso. O termo que vai para zero vai embora, certo?
Daí fica uma razão sobre esse produto de uma soma contendo essas derivadas. Certo? E dá esse resultado final, né? Finalmente dá isso aqui, ó. Isso aqui é o numerador, né? Que eu acabei de falar, certo? As derivadas, né? Basta olhar uma dessa, o resto você sabe como é que ela é, certo? Você faz permutação cíclica. O denominador está aqui. A razão cancela esses produtos. Daí fica essa soma de derivadas parciais que dá o divergente de um campo vetorial, que mostra que é um tipo de derivada do vetor, né? Só que é uma derivada componente a componente, né? Casada, né? Em relação a U, é de FU, com os parâmetros H ortogonais a ele, né? Na direção V, FV, com os parâmetros ortogonais assim por diante. Soma, você tem essa quantidade escalar, certo? E se você for particular para analisar para cada sistema, você tem expressões por divergentes cilíndricas, cartesianas, cilíndricas, esféricas, né? Cartesiana é a expressão mais fácil que tem, porque todos os H são unitários, né? Então, da soma das derivadas parciais casadas, parciais porque cada componente depende de 3 variáveis, tá? Então, derivada parcial. No sistema RFZ, né? H1 vale 1. H2 vale R. H3 vale 1. Então, produto dos H's dá R embaixo, né? É isso aqui, ó. Daí, o primeiro termo vai ser H2H3 FU, que é FR. H2H3 dá R. Vai dar derivada na sua R de RFR. De novo, 1 sobre R, né? Vai dar, na direção V, vai ser H1H3, que dá 1, df, dφ. Na direção Z vai ser 1 sobre R, H1 com H2, que dá R. Mas R sai da derivada em relação a Z e cancela o R. Daí não fica nada aqui embaixo, certo? E assim por diante, né? Você tem nos vários sistemas. Observe a dimensão, né? Derivada em relação a comprimento, né? Certo? Aqui, ó, comprimento sobre comprimento, campo por unidade de comprimento. Né? Campo por unidade de comprimento, que é R dφ aqui, certo? R2 com R2 cancela, né, em termos de dimensão dimensional, campo por unidade de comprimento. Você tem que sempre observar isso, né, nessas estruturas, certo? Então, alguns exemplos de divergente, né? Um campo que simplesmente ele passa no superfície fechado, sem a densidade de linhas aumentar ou diminuir, deve dar um divergente zero, aproximadamente, certo? Se por um lado você tem mais linhas saindo de um lado do que entrando, né? O campo a densidade de linhas está aumentando, digamos assim, né? Então, alguma coisa tem aqui dentro que está fornecendo campo adicional, né, para o campo, certo? Então, você tem divergente positivo e vice-versa, né? Divergente negativo, certo? Observe, né, no sistema de coordenadas cartesianas, que o divergente é fácil de expressar como o produto escalar, né, do vetor nabla com o vetor campo, o vetor campo vetorial, né? Isso aqui dá certinho, né? dfx dx mais dfy dy mais dfz dz, né? Ou seja, em cartesianas, divergente de f é nabla, produto escalar com f. É claro que isso não deve ser só em cartesiano, mas em qualquer sistema. Por quê? Porque f é qualquer, tá certo? Não sei quem é f. Eu estou mostrando aqui, mostrei num caso particular que ele deu nabla escalar f. Tem que dar em qualquer sistema. Porque não é um f específico, é qualquer f. Certo? Se eu mudar o sistema de coordenadas, não quer dizer que a definição vai mudar, é a mesma coisa. É só o sistema de representação que muda. Então, isso vale em qualquer sistema de coordenadas. Né? Qualquer que seja. Só que você tem que tomar cuidado quando usar essa expressão, né? Porque quem tiver do lado direito, o nabla vai derivar.
Então, por exemplo, né? Se você tem aí... Só para a gente ter mais cuidado e observar os detalhes, né? Suponha que você tem um vetor aí, certo? Exemplo, né? Suponha que o meu campo fosse o versor AR, né? Então, eu vou usar formalmente nabla aplicado ou seja, eu posso calcular o divergente de F, né? Lembrando que aqui FR, né, vale 1, tá certo? Só tem uma componente que vale 1, que é o que está aqui na frente, né? Se eu fosse usar a definição, quanto é que vai dar, né? Derivada de R derivada de R dá 1, né? Dá 1 sobre R. F dá 0, deu 1 sobre R, não é isso? Né? Certo? Então, o divergente de F deu 1 sobre R, né? O versor AR, tá certo? Ok? Só repete a derivada do versor T1. O vetor F igual a 1 a R, né? Tem uma componente radial que é 1, tá certo? Né? Então, você tem aí a derivada de R em relação a R que dá 1, né? Certo? Aí teria a do versor também, né? Daí tem Seria oi? a regra do produto, né? Como é? Seria a regra do produto. Derivada de R pelo versor. Certo, vamos fazer... Não, eu não fiz a derivada não, estou usando a fórmula aqui, certo? Estou botando a componente radial de F, que dá 1, então é a derivada só da variável R em relação a R dá 1. Não tem F, não tem FZ, certo? Ah, tá. O FR é igual a 1. É igual a 1. O FR não é igual a R, né? Entendi. Não, R não tem nada a ver com R, não, são coisas diferentes, certo? Muito bem. Agora vamos calcular nabla aplicado a R, né? Então, aí você tem que calcular formalmente. Você vai ter AR, DDR. Aliás, desculpe. O nabla é AR, DDR. Vou fazer assim, tá certo? Para fazer com calma. Mais a φ sobre R. DDφ mais AZ DDZ. Esse é o nabla. Eu vou fazer para escalar disso aqui com isso. Então vai dar AR, produto escalar com a derivada de AR em relação a R. É assim que faz, certo? Mais a φ sobre R. Produto escalar com DAR, dφ. Certo? Mais AZ, produto escalar com DAR, dz. Essa é a forma correta de fazer, certo? Bom, derivada de R em relação a R dá 0. A R não depende de R, certo? O versor AR de cilindro não depende de R. Né? Certo? Porque a R, se eu variar a R, eu só translado. Ele não muda de tamanho, nem de direção, nem de sentido. Dá 0. Derivada em relação a Z também. Né? E dr dφ dá quanto? Já calculamos. Antes. Eu já fiz esse exemplo aqui, não. Aqui está o AR. Varia o φ de dφ. Aqui está o AR, aliás. Certo? É o contrário. Vem daqui e aumenta o φ de dφ, tá certo? Se quiser saber como é a derivada, pega a espécie em cartesiano e calcula a derivada de cada componente, né? Daí reespécie de volta em cilíndricas. Eu vou fazer geometricamente. Então, DAR dφ
Né? Essa aqui é o AR, depois eu valido φ de uma pequena quantidade, aqui é o valor inicial, tá certo? Φ, né? Aumento φ de um pouquinho de nada, vem para cá. É o novo AR chamado de AR', tá certo? Então, DAR é o vetor de diferença. AR' mais o AR, né? Que é o quê? É esse arco aqui, comprimento da circunferência A1, isso aqui é dφ, vai dar 1 dφ, que dá dφ, vezes esse vetor aqui. Que vetor é esse aqui? A φ. Ou seja, DAR dφ, aí só depende de φ, na realidade, né? Por isso que a derivada total vale a φ. Certo? Então, derivada muda a direção de vetor, derivada de vetor, né? Vetores variáveis, certo? Então, voltando para cá, DAR dφ vale quanto? A φ. A φ escalar φ dá 1, isso aqui vai dar 1 sobre R. Mesma coisa. Tá? Se a gente esquecer desse detalhe e sair fazendo produto escalar direto, né, se cometer o erro de não derivar quem estiver do lado direito, se você fizer, né? Como é que a gente faria aqui? DR, AR, DDR, AR. Se eu fizer produto escalar direto, sem levar em conta a derivada, esquecer que tem que derivar, aqui vai dar um valor, né? Aqui daria um produto escalar que é não nulo, mas tem uma derivada zero, tá certo? Ia dar zero o resultado, na realidade. Ia dar tudo errado, certo? Então, tem que derivar quem estiver do lado direito. Então, aqui um exemplo de derivada. Né? Derivada de vetor, que gera um vetor ortogonal a ele. Tá? Certo? Eu não sei se eu já mostrei para vocês na aula anterior, não mostrei isso, não. As derivadas de vetores, DAR dφ vale a φ. Deve estar como lixa para você, né? Eu acho. DAφ dr dá menos AR, né? Hã? Tá uma lixa, pronto. Tem as derivadas lá para calcular, certo? DAR, esse é de duas variáveis, né? DAR dθ dá θ, né? E assim por diante. Tem várias derivadas aí. Entre outros, né? Então, em resumo, divergente é, de fato, nabla escalar F, qualquer que seja o sistema. Né? Tem um exemplo aí que eu fiz, a divergente de Aφ, né, que dá zero, tá certo? Tem um exemplozinho aí, diferente desse que eu fiz, né? Divergente de Aφ dá zero, né? Mesma coisa. Usando a definição, Aφ, a componente de φ, então a gente vem para cá, ó. Derivado de 1 dφ dá zero. Não tem esse termo, não tem esse que é zero. Então, divergente de Aφ dá zero, certo? Direto, né? Se for calcular pelo produto escalar, tem que calcular as derivadas, né? dAf dr dá zero, dAf dr dá zero, dAf dφ dá menos AR, e o produto escalar de Aφ com AR dá zero. Então, dá zero também, tá? Bateu. Ok? Muito bem. Às vezes é mais fácil calcular direto a derivada, né, pelo nabla, do que calcular pela definição. Próxima operação importante, né, é a operação de rotacional. Uma outra operação importante, né? Você quer saber se um campo tem essa propriedade de circular, tá certo? Formar linhas fechadas, né? Um bom exemplo disso é o fluxo de água no rio, certo? Se você for ver o campo de velocidade, né? Suponha que você tem uma superfície, né? E você tenha um líquido fluindo, tá certo? Se você for ver o campo de velocidade, ele vai diminuindo até chegar aqui, com velocidade zero aqui na superfície, né? Se você botasse uma pá, catavento, talvez, certo? Aqui, né? Ele ia rodar mais em cima, ele tem mais força aqui do que aqui embaixo, né? Então, esse sistema ia fazer isso, né? Então, esse aqui é um exemplo de um campo que é dirigido numa direção, mas que varia numa direção ortogonal, certo? Então, ele produziria esse efeito aqui, certo?
de rodar o campo de força aí ia rodar esse dispositivo, digamos assim. Né? Ele tem um certo rotacional. Né? Campos que fazem isso, ou seja, cuja variação, sua magnitude varia na direção ortogonal para onde ele já está apontando. Né? Então, campos assim, eles têm essa propriedade. Certo? O campo magnético, por exemplo, ele forma linhas fechadas também. Né? Ele tem essa propriedade. Ele varia nessa direção aqui, certo? E ele é sempre ortogonal essa direção para onde ele varia. Né? Ele vai formar linhas fechadas, certo? Então, é essa propriedade que a gente quer detectar, se o campo tem essa propriedade de ter rotacional. Né? Então, rotacional, como a gente está vendo, é uma medida, né? Por exemplo, né? Se eu usar a regra da mão direita, certo? Regra da mão direita. Né? Imagine que eu faço uma integral de linha num caminho em que a minha mão é a orientação do caminho, certo? Aonde? Está ao contrário, né? Mas lá no YouTube vai parecer a mão direita. Aqui está ao contrário, certo? Então, não vou fazer assim porque... vamos fazer aqui, olhem para mim, então, tá certo? Então, o polegar dá o sentido do rotacional. Então, eu meço a circulação nessa área aqui, certo? Então, eu estou tendo informação do rotacional numa direção ortogonal à área. Se eu quiser, bom, nesse sentido aqui, quem é rotacional? Eu calculo a circulação assim e vejo com a rotacional. Então, isso é um vetor, certo? Então, em que direção está rotacional? Né? Determina, vai ter 3 componentes no espaço dimensional, certo? Então, essa é a questão, né? Então, o que ele vai fazer é definir a iésima componente do rotacional, chamar de hot de F. Hot de F é o rotacional, é um vetor, e a projeção dele na direção I, por definição, é o limite dessa circulação aqui, por unidade de área, quando a área vai para zero. É um outro processo limite. Né? Calcula a circulação, esse caminho fechado que limita a área diferencial da delta sigma e faz a área tender a zero. Então, você tem aí a definição. Né? E calculando uma componente por permutação cíclica, eu sei as outras. Né? Então, novamente, considere um campo vetorial com 3 componentes. Né? Vamos calcular, então, o rotacional de F na direção de U. Então, tem a ver com a circulação numa área diferencial ortogonal a U. A superfície coordenada é SU, né? U constante, tá certo? A U aponta no sentido ortogonal. A área é aproximadamente o comprimento dos segmentos ortogonais, né? Nas direções 2 e 3, H2 e H3. Então, o que eu vou fazer? Circulação. Observe, né? A nossa definição, mais uma vez, olhe para mim, tá certo? A circulação é calculada pela regra da mão direita. A área está sempre do lado esquerdo do percurso que você simula, tá certo? Né? Então, a gente vai fazer essa integral de linha nessa orientação, né? Condizente com essa regra. E você vai ter integral em 1, integral em 2, né? E 3 e 4. Mais uma vez, essas duas, I1 e 3, vou calcular em termos dessa intermediária aqui, ó. Certo? Essa I2 e 4, I2 e 4, vou calcular em termos da integral intermediária. A gente olha essas I's como funções. Por exemplo, a IW varia aqui, né? Basicamente, a coordenada 2, a segunda coordenada, que varia aqui, certo? A IV, por outro lado, que é essa aqui, quando você faz isso, eu quero saber como é que V varia com essa coordenada aqui, para saber a integral lateral desses 2 segmentos. Né? Então, essa intermediária IV, no sentido de crescimento, né? Desculpe, IV é essa aqui, certo? No sentido de crescimento de V, né? Que vai ser a componente V do campo vezes o comprimento nessa direção, que é a 2dV, está aqui, ó. E a IW intermediária vai ser a componente W do campo, comprimento nessa direção, que é H3dW. Certo? Então, mais uma vez, né? Essa integral I1 é associada a IW. De que forma? É aproximadamente igual a IW, né? I1 igual a IW mais a variação de IW em relação a V, a derivada. Como é que W varia, né? Você faz isso.
vezes o incremento da coordenada, da variável, né? Que é v sobre 2, dv sobre 2. Da mesma forma, a integral para cá, certo? Que é associada a essa, se para cá vale I3, para cá vale menos I3. Então, menos I3 é igual a IW, mais a variação daqui para lá, certo? Que é a derivada de W em relação a V, dv sobre 2. Menos, né? Daí, para somar as duas, em 1 mais I3, eu subtraio essa dessa, né? Em 1 menos I3, dá em 1 mais I3. Então, essa é a contribuição das duas. Vai cancelar isso aqui, vai dar o dobro de uma dessas, certo? Mesma coisa a outra, né? Aqui, ó. Menos I2 é associado a IV, né? Então, menos I2 é igual a quem? IV mais a primeira derivada em relação a essa coordenada, dw sobre 2, vezes... Aliás, em relação a essa coordenada, vezes dw sobre 2. Mesma coisa para lá, agora vai ser I4 é associado a IV. Você fica, então, menos I2 associando a IV e I4 associando a IV. Mais uma vez, né? Mais I4 menos I2, aí cancela isso aqui, ó, da soma das 4 integrais, né? Então, aqui vai ter um termo positivo, dW/dV vezes dV, e o outro vai ter um termo negativo, porque subtrai aqui, dV/dW. Né? Isso aqui é o dW/dV. Né? Lembrando, quem são esses? Né? dW/dV tem um dW dentro da derivada, sai da derivada, e dV/dW tem um dV dentro da derivada, sai da derivada. Então, você fica com essas diferenças aqui. A área, por outro lado, é o produto dos segmentos, né? Isto vezes isso, H2 é dV vezes H3 é dW, que é o denominador. Está aqui, ó. Mais uma vez, no limite, quem vai para zero é esse produto aqui. Isso aqui cancela com isso, vai embora. Você fica, então, a componente U apenas do rotacional tem a ver com a derivada das componentes V e W do campo, certo? Basicamente, né? Ou seja, a rotacional de direção U não tem a ver com a componente U do campo, tem a ver com as componentes ortogonais, porque a integral de linha na área é ortogonal. Então, envolve as componentes V e W. Então, fazendo o processo limite, você vai ter o quê? Né? Cancela isso, você tem a componente U, vai ser essa combinação de derivadas com esses parâmetros H. Certo? Calculou, né? Certo? E por aí vai, né? Ou seja, nas outras dimensões, quem é o rotacional, só é fazer permutação cíclica. Né? Você tem a expressão geral aí. Mas, na expressão que o senhor tinha mostrado no começo, era um produto escalar que estava igual àquele limite. Na expressão qual? Aí que tinha o AI. Sim. Aí, aqui embaixo não tem mais o AI. Agora é a direção U. Eu fiz um caso geral, certo? Vamos fazer o sistema BW, né? Então, na direção U, calcula a circulação ortogonal a U. Foi isso que eu fiz. Daí aparecem as componentes V e W do campo, aparecem os parâmetros H nas direções V e W, H2 e H3. Certo? É isso que você está perguntando? Não estou entendendo. Aí foi genérico. Vamos fazer no sistema BW, vamos pegar a direção, vamos fazer I igual a U, foi isso que eu fiz. Não, eu só não entendi porque tinha um produto escalar. Aí agora no final não tem mais um produto escalar. Aonde? Lá no começo, quando tinha um AI, aí ó. Isso aqui é rotacional de F, componente I. É isso que eu fiz. Ah, certo. Então, o que eu fiz é rotacional de F, componente U, certo? Aqui, ó, mesma coisa, né? Isso aqui é rotacional de F, escalar a U. Certo? Que dá isso aqui. Tá bom? Bom, e das outras componentes, só você fazer permutação cíclica, né? Certo? H3H1, H1FU, DDW, né? Certo? Por aí vai. Mais uma vez, né? Aquela história. No sistema de coordenadas cartesianas, você observa
Você tem todos os HIs unitários, não tem isso aqui, não tem isso aqui. Você tem, por exemplo, a direção X, né? Rotacional de F. É o quê? DDY de FZ menos DFY-DZ. São as derivadas cruzadas, né, das componentes ortogonais à direção X. Derivadas cruzadas. Então, componente Y do nabla, componente Z do campo, mais sequência cíclica, né, X, Y, Z. Mudou a posição, então muda o sinal. Componente Z do nabla, componente Y do campo. Então, ou seja, o que acontece? No sistema de coordenadas, aqui estão as expressões, né? Mostrando aqui só uma, né? Botando os parâmetros H, faz mais permutações cíclicas, né? Colocando os parâmetros H adequados, tá certo? Né? Porque fica muito grande, então eu deixei assim, tá certo? Tem que calcular direitinho. Se você olhar em cartesiana, né, basta ver uma componente, né? Se a gente identifica que a componente X é o nabla vetorial F nessa direção, porque nas outras também vai ser, né? Permutação cíclica. Toda vez a gente está usando permutação cíclica. Ou seja, em cartesiana, você vê facilmente que rotacional de F é nabla vetorial F. E pelo mesmo argumento de antes, isso não depende do sistema de representação. Tá? Nossas mudanças de base não mudam o tamanho das coisas, né? Só muda a base. Ela que está mudando. As coisas estão paradas no espaço. Minha representação é que está mudando. Né? Então, não depende do sistema de coordenadas. Eita, mexer aqui. Deixa eu ver se não parou a gravação aqui também, né? Certo. Ok, pessoal? Então, não depende, né? Aqui tem um exemplo. Rotacional de F, rotacional do versor AR de esféricas, né? Usando a fórmula original, tá certo? Vou olhar para essa fórmula aqui, né? Componente radial não tem esta na direção U, tem na direção V. Aqui aparece 1, né, que é o AR, 1AR. H1, sistema de coordenadas esféricas, né? H1 vale 1, H2 vale R, H3 vale R seno de θ, né? Só para a gente ver, né? Então, rotacional do vetor AR, o F, só tem FR, que vale 1. Não tem Fθ nem Fφ, certo? Então, vamos lá. H1 vale 1, derivada de 1 em relação a qualquer coisa dá 0, certo? Não tem essa componente. Na direção 1 não tem, porque não tem essas componentes. Então, dá 0 aqui, 0 na direção V, e aqui não tem, e aqui fica H1FU, derivada de 1, de novo dá 0. Então, rotacional do versor AR é igual a 0. Certo? Deu 0, né? Se for calcular formalmente, aí tem que fazer tudo aquilo que eu falei, né? AR depende de θ e φ, então DDR de AR dá 0. Aqui, ó. Essa derivada dá 0. Daí fica a derivada de AR em relação a θ. Daí fica a θ sobre R, produto vetorial com DAR dθ, mais a φ sobre R seno θ, derivada do versor AR em relação a φ. Essas derivadas tem como exercício para vocês fazerem. Isso aqui dá a θ. A θ vetorial θ dá 0. Derivada em relação a φ vai dar seno θ a φ, certo? A φ vetorial φ dá 0. Então dá 0, de fato. Né? Vou mostrar. Existe uma segunda definição, que é a dual da definição divergente, né? Eu gostaria de mostrar para vocês. Não sei se eu pedi para vocês demonstrarem isso, tá certo? Só vai acabar a bateria aqui, ó. Tem que parar a gravação rapidinho aqui. Alguém pode pegar minha bolsa ali, por favor? Aliás, aquela ali. Essa aí. Daí eu posso talvez fazer daqui. Obrigado. Não preciso desligar. Deixa eu pegar isso aqui, ver se eu consigo carregar aqui.
Por favor, pluga ali para mim, naquela segunda tomada ali. Cuidado com o cabo aí. Beleza. Show de bola. Tá bom. Certo? Então tem uma segunda definição que é dual desta aqui do divergente, né? Você está lembrando do divergente. O divergente de F é a integral do fluxo de F por unidade de volume no limite. Né? Eu fiz uma definição rotacional que calculou uma componente rotacional através da circulação. Tem a segunda definição que é super interessante. Eu não sei se está na lista para vocês deduzirem isso aí, tá? Tem a dedução na nossa de aula, para vocês verem, né? Então, o rotacional de F, por outro lado, pode também ser definido nesse processo limite. Parecido, ó, de volume aqui. E a integral de superfície não é fluxo, é a integral de produto vetorial do vetor a área diferencial com F. A mudança daqui para cá é sai o ponto entre o x, só isso. Né? E a ordem é importante, primeiro a área, depois o campo. Certo? Mas é inteiramente análoga à definição de divergente. Né? A gente, uma vez ou outra, usa essa definição aqui também, certo? Em algumas situações. Né? Tem algumas identidades vetoriais interessantes, né? Algumas regras da cadeia, que envolvem a aplicação de nabla em funções e vetores, né? O produto escalar vetorial, rotacional divergente, aplicações repetidas do nabla, tá certo? Né? Por exemplo, né, se eu tiver uma regra da cadeia, né? Gradiente de um produto de funções, tá certo? Se é a derivada de um produto de funções escalares, que é fácil, né? Isso aqui é como se fosse um derivado tradicional, né? Regra da cadeia normal. F derivada de G, que é o gradiente, mais G derivada de F, que é o gradiente, né? É assim que faz. Certo? É fácil. Se eu botar N funções aqui, eu posso sair fazendo a regra da cadeia e reduzindo até chegar, né, derivada de todas as funções que estão aqui dentro, certo? Não tem nenhum problema fazer isso aqui, né? Mas, por outro lado, às vezes aparece derivada, por exemplo, de uma função com um vetor, certo? Né? Certo? E aí não é difícil de demonstrar, eu vou pular essa demonstração, tá certo? Para a gente poder ver outras coisas, né? Isso aqui é uma regra da cadeia, né? Uma derivada de A. Isso aqui é escalar, tá certo? Então, essa derivada de A tem que ser desse tipo. Que é função divergente, né? Mais o vetor vezes produto escalar com outro vetor, que é o gradiente. Eu vou mostrar uma dessas aqui rápido, tá? Para vocês verem como é que faz isso aí. Deixa eu só fechar isso aqui e abrir de novo. Está muito lento. Eu vou fazer isso novamente. Vou abrir aqui. Por exemplo, né? Se eu quero calcular o divergente de uma função vezes um vetor, né? Eu faço o seguinte, eu pego o nabla, decomponho no sistema de coordenadas, digamos, 3 direções, né? Vai ser soma em I igual a 1 até 3, de AI, né? Nabla I, certo? Cada componente é a iésima componente, que é um tipo de derivada, em relação ao comprimento naquela direção, né? Não precisa a gente colocar a derivada explicitamente aqui, só baixa a componente, né? O vetor, por outro lado, vou também escrever como sendo soma, para não misturar os índices, né? Os índices não são necessariamente iguais aqui. Isso aqui tem uma soma tripla, aqui tem outra, não é o mesmo índice, né? São índices separados, certo?
A, né? Para simplificar, vamos fazer isso aqui. Ó. Isso aqui vamos representar desse jeito. Está implícito que a soma está aqui, de 1 até 3, tá certo? AI nabla I. Isso aqui é AJ nabla J, né? Certo? Está implícito, né? Para não botar o somatório o tempo todo. Então, isso aqui vai ser igual a soma de I igual a 1 até 3. Só ali no caso é AJ, vezes o AJ pequeno vezes o AJ grande ali, né? É, o AJ versor, AJ componente, né? Aí depois na setinha também, né? O senhor botou nada. É, esse aqui é a soma de J igual a 1 até 3. Eu tirei o símbolo, certo? Então, ela vai ser produto escalar de F, AJ, AJ. Ora, agora eu posso usar a regra da cadeia, tá? Eu faço produto escalar de AI com a derivada disso aqui. É AI, produto escalar com a derivada, né? Nabla I disso aqui. Do que sobrou? O AJ saiu, né? Desculpa, o produto escalar passou para cá, ó. Só isso que eu fiz, certo? E fiz a derivada aqui em cima, tá? É assim que a gente faz, né? Você calcula a derivada e depois faz o produto escalar, certo? Então, isso aqui vai dar o quê, né? Aí, regra da cadeia tradicional. Isso aqui é um termo, isso aqui é outro. Né? Então, vai ficar F nabla I aplicado a AJ, AJ, mais AJ. Sai da derivada, o AJ, AJ, como sendo outro termo, né? Derivada de F. Certo? Por causa daqui fora, certo? Então, isso aqui deu o quê? F, daí vem para cá, né? Esse nabla aí eu boto de volta para cá, tá certo? Fica AI, nabla I, produto escalar com AJ, AJ, mais, muda a posição para o escalar de novo, tá certo? Botei ele aqui, ó. AJ, versor, né? Vezes o vetor, a componente J, produto escalar com AI, nabla I de F. Certo? E aí, lembrando que isso é tudo soma, né? Soma tripla, né? Isso aqui é um vetor, nabla. Isso aqui é o vetor A, produto escalar, né? Divergente de A. Então, um termo, F divergente de A mais vetor A, nabla de F, gradiente de F. Certo? Essa é a regra da cadeia que eu mostrei agora há pouco, né? Eita. Certo? F divergente mais A, por escalar com gradiente. Se eu fizesse X aqui, se eu mudasse para X, se fosse X, né, a mesma coisa, não tem nenhuma diferença essencial. Só tem um problema, né? Essa deixa eu ver aqui, não tem problema nenhum, tá certo? Isso aqui tá certo, né? A única coisa que eu teria que ter cuidado foi na permutação aqui, ó. AI com a J, eu troquei a posição, eu botei a J e a I, não certo? Certo? Eu permutei a J com a I. Quando eu faço produto vetorial, isso aqui muda de sinal. Certo? É a única alteração. Vai ser F rotacional menos A vetorial gradiente. Essa é a única modificação, por esse momento da permutação aqui. Então, dá esse segundo identidade aqui. Né? Menos A vetorial gradiente, mais F rotacional de A. Né? Aplicações repetidas do nabla, né? Uma delas chama-se o Laplaciano, né? Que é esse fator aqui, certo? Então, você pega uma função calcula o gradiente dessa função. Você obtém 3 componentes, certo? Por exemplo, né, na direção U, a componente de gradiente de F é uma componente U, que é dF du. Né? É gradiente de F, né? Não é dF du, não é 1 sobre H1 dF du, né? Certo?
Se eu for agora calcular o divergente do gradiente de f, é a segunda aplicação do Nabla. Isso aqui chama-se o Laplaciano de f. O Laplaciano aparece na equação de Laplace, Poisson, equação da onda, equação de difusão, equação de Schrödinger, aparece em todos os cantos. Tá? Então, Laplaciano de f. Um termo, né? Eu vou fazer só um termo para não ficar, tem que escrever muita coisa. Vai ser 1 sobre, o termo envolvendo a componente 1 vai ser quem? 1 sobre H1, H2, H3, né? DDU. Vou fazer assim, né? É isso aqui, tá certo? DDU de quem? H2, H3, FU. Só que FU é dado por isso. Vai dar, então, H2, H3 sobre H1, DF, DU. Então, aparece a derivada de segunda ordem aqui, né? DDU disso aqui tudinho, certo? Mais permutações cíclicas, né? Então, 3 termos, esse aqui é um deles, né? Então, você tem aí o Laplaciano em geral, né? No sistema de coordenadas curvilíneas vai dar esse termo aqui, mais permutações cíclicas, né? Em cartesianas é simples, né? Soma das derivadas parciais de segunda ordem. E a estrutura ficando mais complexa nos outros sistemas de coordenadas, né? Certo? Alguns campos têm uma propriedade importante, né? Campos que são irrotacionais. Tem na lista para vocês verificarem algumas coisas dessas usando os teoremas que a gente vai falar hoje, tá certo? Demonstrar algumas dessas propriedades usando os teoremas, né? Se o campo é obtido do gradiente de uma função, esse campo sempre vai ser irrotacional. Certo? Todo campo obtido do gradiente de uma função escalar é irrotacional. Ou seja, esse campo sempre vai ter rotacional de zero, qualquer que seja a função. Quer dizer que essa identidade aqui é verdadeira, certo? Rotacional do gradiente de uma função dá zero, sempre, qualquer que seja f. Você pode imaginar que é um produto vetorial de um vetor com ele mesmo aqui, né? Apesar do Nabla não ser um vetor que tenha valor, né? Ele tem operações diferenciais, tá certo? Essa é uma das propriedades importantes, né? A aplicação repetida, né? É muito usada para poder gerar funções, soluções de... A gente resolve problemas mais complexos que têm equações diferenciais com vetores, usando para vetores que têm essa propriedade. O problema se resolve resolvendo a equação diferencial numa função escalar. Né? Campo solenoidal, por outro lado, é aquele que tem divergência zero. Então, se você mostrar que um campo é sempre obtido do rotacional de outro, um vetor é obtido do rotacional de outro, esse vetor tem divergência nula. Certo? Então, é a segunda identidade, rotacional do rotacional. Isso aqui está errado. É divergente. Então, corrija na nota lá, viu, pessoal? Divergente do rotacional de vetor é sempre zero. Mais uma vez, um caso que dá para perceber, né? Você tem produto escalar com um vetor que é ortogonal ele mesmo, né? Então, deve dar zero. Mas na própria equação máxima, né? O B e o A. Exatamente. O B, do campo B, é o rotacional do potencial vetor, né? Tá? Se mostra lá, né? Então, o B tem divergência zero. Divergência zero quer dizer que o campo não faz isso, né? Mas tem que fazer isso aqui, ó. Tem que se fechar. Senão, se ele divergisse, né, então ele tem um início, né? Ou um desaparecimento no espaço. Certo? Tem mais identidade, né? Eu acho que talvez na lista eu tenha pedido para vocês verificarem algumas dessas aí. Certo? Produto misto, né? Tem a propriedade de cíclica aí. Você vai permutando, né? Produto triplo, tá certo? Tem a demonstração, eu acho que tem nessas notas. Bom, entre outras mais complicadas, né? Gradiente produto escalar dos vetores dá isso aqui tudinho, né? E por aí vai, certo? Isso aqui a gente vai usar bastante, né? Em demonstrar algumas coisas. Rotacional do rotacional, né? Que estava aí escrito que dava zero, né? Era divergente disso aqui. Uma rotacional do rotacional dá isso aqui, né? Certo? Bom, essas definições divergente e rotacional têm generalização no caso macroscópico.
Se você pega a definição microscópica e generaliza para um volume, você tem esses teoremas que a gente inclui aí nessa aula. Né? O teorema de Gauss é a generalização do teorema da definição divergente. E o teorema de Stokes é a generalização da definição de rotacional. Certo? Então, observe, né? Se você tem aí uma superfície que limita o volume fechado e mede o fluxo, esse volume é diferencial. A quantidade de fluxo que sai dessa região é delta psi. Né? Então, o que a gente falou? Que esse fluxo, né, que é essa integral, tem um campo vetorial que está gerando esse fluxo, né? Esqueci de colocar aqui, tá certo? Ora, o divergente aqui no centro, mais ou menos, né, é o limite de quando o volume vai para zero desse fluxo por unidade de volume. É como se fosse diferencial de fluxo por unidade de volume. Quer dizer que eu posso calcular, sabendo o divergente aqui no centro, e multiplicando pelo elemento diferencial de volume, o fluxo que sai daqui. Basicamente isso. Né? Certo? Essa é a relação fundamental que a gente vai usar. Então eu vou pegar isso aqui no volume diferencial, eu vou fazer um volume macroscópico e somar todas essas coisinhas, certo? E ver o que acontece. Né? Então, se você tem um volume macroscópico, você segmenta em N volumes diferenciais. Cada volumezinho tem aproximadamente um tamanho V sobre N. Né? Soma os fluxos de todos os volumezinhos, no limite que esse tamanho é pequeno, para essa definição ser válida. E a pergunta é quem é essa soma desses fluxos, né? Que saem de cada volumezinho diferencial desse. Né? De um lado, é esse que eu quero saber. Do outro lado, isso aqui, por essa relação, é somar no volume essas quantidades. Né? No iésimo volume delta VI, vezes o divergente de F no centro do volume I. Né? E sai somando, I de 1 até N. Ora, isso nada mais é do que a integral de volume, né? Isso aqui é a integral de volume, certo? Do divergente de F. Então, por outro lado, o que é essa soma dos microfluxos? Certo? Então, vamos lá. Essa aqui é uma das superfícies fechadas, aqui está uma vizinha, certo? Então, tem uma parede de contato. Tem um fluxo que vai para baixo dessa superfície. Deixa eu apagar isso aqui. Tem um fluxo para baixo da superfície de cima, certo? E tem um fluxo para cima da de baixo. Ele não deixa eu fazer duas coisas diferentes. Sempre que pega uma coisa e mudar certinho aqui já tá. Bom, vamos botar vermelho mesmo. Então, esse volume dá uma contribuição nessa parede para baixo, e esse volume aqui dá uma contribuição nessa parede para cima. Como o sinal mudou, então a soma aqui dá zero. Então, essa parede aqui não contribui. Então, o fluxo a soma dos dois fluxos aqui dá o fluxo para fora desse volume maior aqui, né? Certo? E à medida que você vai estendendo o raciocínio, você vai cancelando todas as superfícies intermediárias, só sobra a superfície que não tem duas células em contato, que é a superfície externa, a borda externa. Né? Então, a soma dos fluxos só vai dar o fluxo na superfície externa, que limita o volume V. Então, a soma desses microfluxos dá o fluxo de F através de sigma para fora, né? A direção normal para fora. Então, esse é essencialmente o resultado que a gente obtém, certo? Generalizando o conceito divergente, você obtém que o fluxo para fora da superfície sigma, que limita V, é a integral de volume do divergente. Né? Teorema de Gauss. Nada mais é que a generalização do conceito da divergência. Certo? Mesma coisa, teorema de Stokes. Vamos generalizar e calcular uma superfície extensa, né? Então, mais uma vez, eu calculo essa microcirculação nesse caminho C, que limita uma área diferencial delta sigma. A microcirculação me fornece o rotacional do vetor, né, na direção de N, né? Então, eu tenho o campo vetorial F, calculo essa circulação de F, então vou obter uma informação, né, que é a projeção do rotacional de F na direção N. Né? Que é isso aí? A microcirculação, que é essa quantidade aqui, delta L, né? É a razão delta L, delta sigma, quando a área vai para zero. É uma diferencial, né? É como a microcirculação varia por unidade de área.
Mais uma vez, então, passando isso aqui para cá, eu tenho como calcular a microcirculação numa área ortogonal a N. Basta eu pegar o vetor área ortogonal ao caminho, d sigma, produto escalar com F. Tá aí a microcirculação. Mesma coisa, então agora somar, né, numa superfície aberta que termina numa borda C. Mesmo raciocínio. Se eu somar essas quantidades, né, em cada área dessa, certo? Eu vou ter uma integral de superfície, na superfície sigma. Tá? Então, o resultado dessa soma, por um lado, dá a integral na superfície aberta de d sigma escalar F. E, por outro lado, as microcirculações, se vocês observarem, né? Aqui talvez seja melhor botar azul, né? As somas das microcirculações cancelam, né, em segmentos de contato aqui, certo? Aqui está para um lado e aqui está para outro. Então, você vai aumentando a área, tá certo? Até chegar na borda. Então, o que sobra, quando você somar todas as microcirculações, é a circulação só na borda da área. Então, a soma das microcirculações dá a integral de linha do campo no caminho macroscópico C. Né? Essa é a relação que se obtém, teorema de Stokes. A circulação do campo vetorial, num caminho C, é igual a, isso aqui está errado, isso aqui é rotacional de F. Né? Ou seja, a integral do rotacional de F numa área qualquer é igual à circulação do campo F na borda dessa área. Certo? Então, a conexão é essa. C é a borda, é o caminho que limita sigma. Né? E a definição tem que sempre obedecer àquela regra da mão direita, a área está sempre à esquerda, quando se calcula a trajetória que você segue. Né? Daí que vem a lei de Ampère. A lei de Ampère vai ter tem a ver com isso aí, certo? É. A lei de Ampère tem a ver com a rotacional do campo magnético, né? Circulação do campo magnético tem a ver com isso aí. Bom, finalmente, vamos concluir agora, né, com o teorema de Helmholtz, que garante que só existe um campo vetorial que tem um dado rotacional conhecido e um divergente numa região, certo? Ou seja, observe o seguinte, as equações de Maxwell são equações que especificam rotacional e divergente dos campos, né? E e H, tá certo? Então, a pergunta é essa, né? Bom, se eu sei o rotacional e divergente de um vetor, eu sei esse vetor? Tem um segundo vetor com a mesma propriedade? Certo? Veja, eu preciso de uma outra informação, né? Eu preciso saber, bom, na borda, na envoltória da minha região que eu estudo o campo, eu tenho que ter alguma informação do campo, senão eu tenho uma solução geral de equação diferencial com constantes arbitrárias, certo? Quando eu digo, bom, uma propriedade do campo da superfície envoltória é essa, daí eu tenho uma solução única. Então, o teorema Helmholtz diz o seguinte, que só existe um campo vetorial que tem rotacional e divergente especificados, e cuja componente normal na superfície que limita o volume é especificada. Então, dadas essas três propriedades, divergente de A é conhecido, aliás, rotacional de A é conhecido, esse F é conhecido em todos os pontos, divergente de A é conhecido essa função escalar, e o A normal na superfície que limita o volume é conhecido, só tem um A que tem essas três propriedades, certo? Eu vou fazer essa demonstração rapidamente, mas a gente vai agora navegar pelas coisas que a gente falou até agora, certo? As propriedades, né? Regra de cadeia, né? Teorema de Gauss, etc. Certo? A demonstração do teorema de Helmholtz, né, é você procurar uma segunda solução com as mesmas especificações e mostrar que essa segunda solução nada mais é do que a própria solução original. Né? Então, dado um segundo vetor com as mesmas propriedades, ou seja, dado que esse segundo vetor B tem a mesma divergência, que é F, o mesmo rotacional, que é o vetor F, a mesma componente normal, esse vetor tem que ser igual a A, certo? Como é que a gente faz? A gente constrói o vetor diferença,
e mostra que esse vetor de diferença é zero em todos os pontos do volume. Não é só num ponto, em todos os pontos. Certo? Quais são as propriedades desse vetor de diferença? Seu divergente é quanto? É divergente de B menos divergente de A, que dá zero. Né? Isso tem menos divergente. Rotacional. Rotacional de B menos rotacional de A, que são idênticos, que dá zero. Companheiro normal do vetor, a superfície, zero. Porque é AN menos BN, certo? Então, U tem essas propriedades, é solenoidal e também é irrotacional. Né? Solenoidal porque tem divergência zero, e é irrotacional porque tem rotacional zero. Ora, se esse vetor é irrotacional, quer dizer que ele é obtido do gradiente de uma função escalar. Né? Aquela propriedade que a gente falou, né? Rotacional do gradiente de qualquer coisa é zero. Então, se U é irrotacional, é porque ele tem que ser o gradiente de uma função escalar. E vamos jogar essa expressão aqui, né? Você tem, então, que Laplaciano de φ igual a zero. Né? É uma propriedade importante, certo? Bom, vamos construir esse vetor aqui. Esse vetor aqui ele tem uma propriedade interessante. A componente normal dele na interface, na superfície que limita o volume, é nula, porque o normal é zero, certo? Se você multiplicar por qualquer coisa, continua tendo essa propriedade. Eu vou pegar o teorema de Gauss para esse vetor aqui. Por quê? Porque eu vou calcular o fluxo desse vetor na superfície que limita o volume. Se eu usar o teorema de Gauss, aparece o U normal, e o normal dá zero. Né? Então, vamos calcular. Integral de volume do divergente do vetor é igual ao fluxo do vetor, o vetor é φ vezes U, né? Φ vezes o fluxo do vetor dá U normal vezes a área. Isso aqui é zero, né? Ou seja, integral de volume do divergente de Uφ dá zero, e aí a gente agora faz o quê? Regra da cadeia, certo? Para essa divergente de uma função vezes o escalar. Vezes um vetor, né? Então vai dar o quê? Vetor para o escalar com divergente, desculpa, com gradiente, mais função vezes divergente do vetor. Ora, o vetor tem divergência nula. Então esse termo aqui sai. Gradiente de φ é o vetor, que é U. Certo? Então dá módulo de U ao quadrado. Então a gente mostra o quê? Que a integral de volume de módulo de U ao quadrado dá zero. É o que ele mostra no máximo. Né? Mas, como isso aqui é positivo definido, eu só posso ter integral zero se o vetor for zero em todos os pontos. Não tem como eu cancelar. Não tem regiões de contribuição positiva e outras negativas para cancelar, né? Só pode dar zero se o vetor que está aqui dentro for zero. Ou seja, B igual a A. Certo? Então, essa é a essência do teorema de Helmholtz. O que é importante é, por exemplo, se eu falar assim, bom, eu sei, em muitos problemas do automagnetismo, certo? A gente lida, eu conheço só o divergente do vetor, o campo elétrico, por exemplo, né? O rotacional do vetor. Mas não sei como é que ele é na superfície. Eu vou ter uma solução geral, né, para esse campo. A gente vai ter um comportamento do campo nessa região. Certo? Uma onda plana, por exemplo, né, numa região aberta, você tem uma solução geral. Né? Agora, se você pega e amarra, não, o campo é zero na borda da região, daí pronto, ele vai ter a constante, a amplitude do campo você calcula. Tá? Tantos volts por metro, por exemplo. Né? Mas só depois que você amarra, certo? Enquanto não amarrado, tem solução geral, com constantes lá que aparece. Tá? Então, esse é o contexto. Apesar de isso aqui me dar várias soluções, mas todas têm a mesma aparência, todas têm a mesma dependência espacial com as coordenadas, certo? Então, todas têm a mesma aparência. Tá? Então, essa é a essência. Daí, quando você amarra na borda, na fronteira, daí sim, você tem a solução única. Tá? Ok, pessoal? Então, a gente termina aqui nossa revisão. E quinta-feira não tem aula presencial, né? Videoaula, certo? Ok? Disponível no site, né? Eu divulgo. Você já colocou o calendário da disciplina no site também? Já. As avaliações. As avaliações, 2 de setembro é a primeira, né? Aí depois fica sendo a cada 15 dias, é isso? Não, veja lá. Depende, é a cada 3 semanas, eu acho, tem a impressão.
Mais ou menos. Tá?